Agora, na trilha Trader Mundo, quem está chegando é o Lucas Marim, trader há mais de 13 anos, sendo 4 no Credit Suisse do Brasil, chegando a operar mais de 300 milhões de reais para clientes locais e estrangeiros. Ele foi segundo lugar do reality show Traders, o jogo de ações, realizando o maior trade do programa. Já operou day trade em diversos mercados e estratégias, de índice a opções. Nos últimos anos, se especializou nos penny stocks americanos, um nicho de mercado com alta volatilidade e que não necessita de alavancagem. Estamos falando de ações americanas abaixo de $5, além de OTC, que são ações deslistadas das bolsas americanas e que custam menos de $1. Dono do canal Marim Trader, que é o primeiro canal brasileiro sobre esse nicho. Bora pro game, Lucas! Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lucas Marim e hoje eu vou contar para vocês algo que provavelmente vocês nunca ouviram falar. Como operar no mercado americano, especialmente num nicho que chama penny stocks. Antes de mais nada, quero contar um pouco sobre a minha história. O meu nome é Lucas Marim e o meu canal, para vocês me encontrarem na internet, é Marim Trader. Tá? E vamos lá, eu tenho mais de 14 anos de mercado. Sou credenciado como analista CNPI pela APIMEC e tive, com apenas 18 anos, uma oportunidade muito grande de participar de um reality show chamado Traders, o Jogo de Ações, onde eu fiquei em segundo lugar nesse campeonato e fiz o maior trade desse evento, com mais de 30% em apenas um dia. Isso tudo com apenas 18 anos de idade. Depois, eu tive uma outra grande oportunidade na minha vida. Eu fui contratado como estagiário no banco de investimentos Credit Suisse para trabalhar na mesa de operações da corretora. Lá, eu cresci dentro da minha carreira, chegando a ser trader, podendo operar para clientes locais e estrangeiros e ter uma nova visão de como funcionava o mundo, que naquela época ficava entre tubarões e sardinhas. Cheguei a operar mais de 300 milhões de reais em apenas um dia. Depois dessa experiência fantástica, eu decidi seguir uma outra trajetória, conhecer um pouco mais sobre a economia real e fui empreender no mercado de e-commerce, onde eu passei 5 anos e tive uma experiência fantástica de como criar uma empresa, captar investimento e como também quebrar uma empresa, que é algo que pouca gente sabe no Brasil, como lidar com isso de uma forma positiva. Depois dessa experiência, eu decidi retomar para a minha paixão, voltar para o mercado financeiro. E foi lá que eu fiz uma bifurcação na minha carreira. Comecei a ter uma vida dupla. Tive a grande oportunidade de entrar como diretor de negócios na SmartBot, que hoje é a principal plataforma sobre automação de investimentos para varejo no Brasil. Recomendo muito vocês darem uma olhada. E é onde eu faço todos os meus investimentos de day trade no Brasil. Depois disso, comecei a me aprofundar sobre day trade de uma visão um pouco mais global. E foi onde eu me deparei com o mercado de penny stocks americano. E tive como meu principal mentor o Timothy Sykes, que é hoje o principal referência no mercado de penny stocks americano. Hoje sou o único pertencente à comunidade de penny stocks americana e o meu grande objetivo é trazer essa comunidade para o Brasil. Por quê, gente? Porque, na minha visão, existe muito mais oportunidade de se ganhar dinheiro, com day trade principalmente, do que ficar preso em poucos ativos como os brasileiros fazem no dia a dia. Existe muito mais oportunidade lá fora, e vocês deveriam até questionar, que foi exatamente o que eu fiz, que é pensar assim, aonde os grandes traders do mundo estão operando? Eu acho que é agora que eu vou trazer para vocês uma nova mentalidade que vai abrir a cabeça de vocês para um novo tipo de mercado. Então agora, eu vou contar para vocês o que são penny stocks. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, quando vocês possivelmente assistiram o filme O Lobo de Wall Street, que é um dos principais filmes que retrata esse tema sobre como funciona essas ações que custam pouco e podem ter explosões de preço. E aqui, gente, eu estou falando de subir 1000% em apenas um dia. Sim, isso acontece. Então, vamos lá. O que são penny stocks na essência?
São empresas de baixa capitalização, com baixo valor de mercado, que, pela definição da SEC, custavam até $1, que hoje já se expandiu para $5. Tá? Mas o nicho de penny stocks, na verdade, ele é um nicho que contempla empresas que têm alta volatilidade, empresas que, de uma forma geral, têm uma perspectiva de queda, né, das ações. Por quê? Porque são empresas que são ou muito novas, são endividadas, e empresas que não estão passando um momento muito bem, né, financeiramente falando. Então, são empresas que a força vendedora é muito grande, mas que, por questões específicas desse nicho, do perfil das empresas, existem inúmeros movimentos que fazem ter uma explosão no preço. Um desses movimentos, que é o que se retrata um pouco naquele filme, é o do chamado pump and dump. Pump, de impulsionar, dump, de despejar. Esse movimento ele também acontece em outros mercados, como o de criptomoedas, mas quando você está focando num nicho, é importante você estudar sobre ele e aprender para você virar um mestre nesse mercado. E foi isso que eu fiz. Hoje, eu sou a principal referência no Brasil falando desse nicho, e eu tenho muito prazer de poder trazer para vocês um pouco do meu conhecimento e que eu quero cada vez mais difundir, porque eu quero abrir a mente das pessoas, porque eu tenho uma frase muito forte na minha cabeça. No Brasil, os traders negociam ativos, muito focado em mini índice, mini dólar. Eu também opero esse mercado, só que eu uso os robôs para fazer isso. Agora, as operações discricionárias, o trade manual, aquelas operações que você está lá na tela para fazer, gente, eu não consigo negar a minha paixão por esse mercado, que nos últimos 2 anos eu já consegui triplicar o meu capital, né, isso em dólar, operando fora do meu horário de trabalho. Eu tenho a minha rotina de trabalho, que também está completamente coligada ao mercado de day trade, mas eu tenho aquele momento do dia que eu quero que vocês também se inspirem para ter essa nova possibilidade de renda extra para operar no mercado, que dá para vocês operarem às 5 da manhã. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre as minhas experiências em operar no mercado, que é um mercado completamente diferente. Então, beleza, gente. O que são penny stocks? Eu já dei uma leve explicada para vocês, mas por que penny stocks? Porque existe algo que dificilmente vocês vão encontrar no Brasil. O mercado de day trade no Brasil é muito focado, né, em mini índice, mini dólar, que são ativos completamente eficientes. O que eu quero mostrar para vocês é a visão de vocês operarem num mercado que é ineficiente. Porque quanto mais ineficiente esse mercado, mais as probabilidades de retorno. Então, por que penny stocks? Primeiro, porque existe uma altíssima volatilidade. Isso significa que vocês não precisam operar alavancado. Eu não opero alavancado e eu faço uma média de 5% por trade. 5, às vezes 10, às vezes 15% no trade. Para que operar alavancado se existe esse tipo de oportunidade devido à volatilidade? Segundo, eu já tenho um viés nas minhas operações muito claras. Essas empresas, elas não vão ser rentáveis no longo prazo. Elas estão onde estão por algum motivo. Então, quando existe esse movimento de impulsão no preço, muito causado por notícias falsas, por situações que não necessariamente têm um valor real para a empresa, isso com certeza é uma oportunidade de se operar vendido ou de você surfar esse movimento de alta que acontece. Então, o que eu busco, né? Por que eu opero penny stocks? Primeiro, pela volatilidade. Segundo, pelo fato de não necessitar alavancagem. Terceiro, é em dólar. Quarto, eu sei que eu estou no sentido certo do trade, e sendo bem sincero, quando eu operava manualmente no Brasil, e eu falo isso porque eu fiz isso por pelo menos 14 anos da minha vida, para mim, operando para mim, eu nunca tinha certeza que eu estava no sentido certo do trade. Agora, quando eu estou operando nesse mercado, gente, eu tenho certeza que eu estou no sentido certo, embora algumas situações a operação pode ir contra, como qualquer trader passa calor, né, na vida. Agora, eu vou mostrar para vocês cada vez mais, eu quero que vocês me acompanhem, para poder perceber o quanto esse mercado é valioso e vocês podem usar ele para diversificar os seus investimentos. Mas assim, como é que começa nesse mercado? Ele é um mercado muito dinâmico, com muita oportunidade. Vamos lá, a gente está falando no Brasil de 400 a 500 ações pertencentes na Bolsa de Valores. No mercado americano, de penny stocks, a gente está falando mais de 15 mil ações. Ações que todo dia
tem alguma que sobe mais de 100%, alguma que sobe mais de 200%. Então, assim, é muita volatilidade, é muita oportunidade se você souber se posicionar. Então, agora, vou explicar rapidinho como vocês podem começar nesse mercado. Além de seguir o meu canal, que eu passo muitas explicações de como funciona a parte de abertura de conta, que existe uma certa burocracia ali, o grande ponto é estudar, conhecer quem é bom nesse mercado e entender que o mais importante de tudo, em qualquer mercado que você queira operar day trade, o day trade não é uma máquina de fazer dinheiro de curto prazo. Você tem que pensar nisso como uma jornada, uma maratona e não uma corrida de 100 metros rasos. Mas se você se especializar num mercado, a probabilidade de você ser bem-sucedido e consistente, como eu tenho sido há mais de ano, bem mais de ano, na verdade, é muito maior. Agora eu vou abrir a mente para vocês sobre os horários de negociação desse mercado, porque aqui o que eu estou para falar é como ser um trader global. Esse mercado, gente, ele abre às 4 da manhã nos Estados Unidos, que hoje é às 5 da manhã aqui. Então vocês têm a possibilidade de operar o pre-market, que é o horário que eu mais opero hoje na minha vida, que é das 5 da manhã até as 10h30 da manhã. Obviamente, 10h30 eu já estou emendando no meu trabalho, então eu opero normalmente das 5 até as 9. Tá? E também das 5 da tarde até 9 horas da noite, que é o horário que fecha o aftermarket lá fora. Óbvio, tem inúmeras oportunidades durante o dia também, mas o que eu quero abrir para vocês é a mentalidade de que vocês podem ganhar dinheiro em outros mercados, em outros horários, e assim diversificar o seu portfólio assim, de investimentos, que seria o day trade do dia a dia que vocês fazem. Beleza? Então agora eu vou falar um pouco dessas grandes vantagens desse mercado. Primeiro, rendimento em dólar, gente. A gente está falando de uma tendência natural de dolarização do brasileiro. Inúmeras corretoras abrindo a possibilidade do brasileiro investir fora. Então, já é uma das coisas que, com certeza, é uma vantagem para vocês olharem para esse mercado. Segundo, permite a possibilidade das pessoas fazerem essa renda extra fora do horário de trabalho. E outra, não esqueça desse detalhe que eu já comentei, mas foquem em apenas um mercado, se possível, porque vocês vão conseguir cada vez mais ficar expert nesse mercado, participar de comunidades como eu participo, e quero criar a primeira comunidade aqui no Brasil. Então, essas são uma das principais vantagens, fora tudo que eu já comentei, volatilidade, alavancagem e tudo mais. Agora, um dos grandes desafios de ser um trader global é você ter que fazer alguns sacrifícios na sua vida pessoal. Porque eu, particularmente, o meu tempo é completamente tomado pelo trade. Eu faço, basicamente, trade das 5 às 6h30 da manhã, às vezes, durmo 1 ou 2 horas e me preparo para o meu dia de trabalho das 9 às 5. Às 6 horas da tarde, eu já estou começando uma nova rotina, pegando o aftermarket para pegar novas operações. Então, assim, é muito bom, mas, ao mesmo tempo, é uma vida que demanda uma coisa que eu sei que, independente do mercado, o trader precisa ter. Determinação. Determinação e consistência. E consistência aqui eu não estou falando só em resultados, não. Eu estou falando em estudo, em adquirir experiência. Porque não pense que em qualquer mercado você vai sair ganhando logo no primeiro dia de trade. Existe o que eu falo que são 3 principais contas que o trader precisa ter. Ele precisa ter a conta financeira, ele precisa ter a conta de estudo e a conta de experiência. Essas 3 contas elas são correlacionadas e provavelmente a conta financeira você vai perder um pouco no começo. Mas aí você vai adquirir muito da conta de conhecimento e, obviamente, colocando ele em prática, você vai adquirir experiência. Então, foque na experiência, foque em aprender algo que pode ser muito valioso e tenha uma visão de 3, 4 anos para você conseguir ser proficiente a ponto de até seguir uma carreira só nisso. Eu, particularmente, penso que quanto mais fontes de renda eu tiver, melhor. Então é por isso que hoje eu sigo essa vida dupla. Mas cada vez mais eu quero me colocar numa posição onde eu possa criar e ajudar outras pessoas a entenderem mais sobre esse mercado que mudou completamente a minha vida. Então, uma das outras desvantagens desse mercado, que é o que eu vivo hoje em dia, sabe qual é? Ninguém sabe do que eu estou falando. É um mercado completamente novo, que tem completamente outros tipos de variáveis, que eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. No mercado que eu opero, eu levo em consideração o que são pumpers? São influencers no mercado americano, falam no dia a dia que podem impulsionar e gerar um pump na ação, né, uma
manipulação, e eu acho que esse é o grande ponto, pessoal. Pelo fato dessas ações elas custarem pouco e elas terem um float baixo. O que é um float baixo? É a quantidade de ações disponíveis para negociação. Quanto menor esse float, maior a probabilidade de você conseguir impulsionar o preço com o menor capital possível. Isso faz uma alta de, às vezes, 100% na ação, gastando $30 mil. É muito fácil manipular essas ações, e é por isso que existe essa ineficiência e essa oportunidade. Agora, eu não tenho com quem conversar sobre isso no meu dia a dia, aqui no Brasil, e é por isso que eu quero te provocar para me conhecer e poder descobrir como dá para ganhar muito com esse mercado. Certo? Então, realmente, uma das grandes vantagens de se falar, né, de se operar no mercado americano, é que, dependendo do nicho que você está, como o que eu faço, praticamente ninguém fala sobre isso. No Brasil existem até algumas penny stocks, eu posso contar nos dedos, tá? Umas 10 no máximo, que tem uma volatilidade alta, mas também que sobem um dia e nunca mais. Lá é todo santo dia uma ação nova. Uma outra coisa que também é uma desvantagem, como eu comentei também, é a burocracia de features das corretoras, porque o mundo, né, de day trade no mercado americano, ele é um pouquinho diferente. Lá você tem horários específicos que você pode operar vendido, existe uma regra da SEC, que é a PDT Rule, Pattern Day Trader Rule. O que significa isso? É uma regra que, para você fazer day trade no mercado americano, tirando algumas corretoras que não precisam isso, e eu posso indicar elas para vocês, você precisa de pelo menos $25 mil para fazer day trade à vontade. Vocês sabiam disso? É muito doido, né? Mas realmente existe essa regra que eles colocam lá para quê? Para que você tenha aqui no máximo 3 day trades no intervalo de 5 dias, para você não sair fazendo day trade que nem louco e quebrar a conta. Então é uma forma que a própria SEC fez para proteger os traders, para aprenderem, ao invés de literalmente sair atirando para todo lado. Óbvio, existem maneiras de você contornar isso, e eu ensino isso no meu canal, mas é uma regra que é diferente do Brasil, e é uma desvantagem por você estar operando em outro tipo de mercado. Sem contar também documentação, que você precisa ter um comprovante de endereço em inglês, que eu explico como contornar isso também, mas enfim, somando esses exemplos, são alguns exemplos que mostram que existe uma certa burocracia e uma desvantagem de se operar em outros mercados. E o último, não menos importante, é conhecimento sobre a língua inglesa e sobre a dinâmica do mercado americano, porque é diferente, existem inúmeras outras características, mas que, se masterizado por um trader aqui no Brasil, que é o que eu quero poder ensinar para vocês, gente, vocês têm a possibilidade de estar saindo da frente de tudo que é falado hoje aqui no Brasil. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né, e convido vocês a conhecer mais no dia a dia. Tá? Então, gente, de uma forma geral, eu quero que vocês cada vez mais conheçam sobre esse mercado e trazer para vocês um conhecimento muito específico e muito dinâmico. Falar sobre pumpers, falar sobre float, falar sobre diluição. O que é isso? Diluição. Gente, vocês já pararam para pensar que existe a probabilidade de uma ação que sobe muito o preço, a própria empresa emitir ações para poder vender essas ações e fazer dinheiro? Olha que doido isso. Olha as coisas malucas que acontecem, e eu quero só deixar isso como semente para provocar para vocês. Existem movimentos artificiais onde diretores de empresa compram ações da empresa, soltam um release, né, soltam um fato relevante anunciando que compraram essas ações da própria empresa, a ação dispara 100%, 200% no mesmo dia. E aí, o que os próprios diretores fazem? Vão lá e vendem as ações. Eles fazem um trade mais fácil da vida deles, de uma forma muito simples e muito manipulável. Então, o segredo do negócio, e que eu quero poder mostrar para vocês, existe muita volatilidade, existe muita manipulação, como, por exemplo, vocês devem ter visto no filme do Lobo de Wall Street, e se não assistiram, eu recomendo muito vocês assistirem, porque tem muito dos fundamentos do que era uma boiler room, que ainda hoje não existe mais uma boiler room de como era antes, mas, de certa forma, com certeza, é uma variável, é um filme que vai te colocar muito dentro desse universo. Então, gente, contando um pouco, né, todas essas variáveis, elas enriquecem todo o conteúdo necessário para se operar no mercado, que você não vai olhar só para análise técnica. Você vai olhar para análise técnica, para fundamentalista, para notícia, inúmeras coisas que podem colocar você num outro patamar. E é isso que eu quero e gostaria de
plantar essa sementinha em vocês. Se vocês gostaram, né, se vocês acompanharem esse vídeo até o final, eu espero que vocês saiam dele com uma mensagem. Pô, existe muita oportunidade que não só olhar para mini índice e mini dólar no Brasil. Porque lá vocês podem ver que tem traders, e traders como, por exemplo, que fizeram parte da mesma mentoria que eu, que transformaram $1.500, isso em 2012, hoje, já são mais de 14 milhões de dólares que esses traders fizeram nesse mercado, porque existe muita oportunidade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham ficado curiosos sobre esse nicho de mercado que eu trago para vocês, e hoje sou o único que fala disso no Brasil. E eu espero muito que vocês venham, né, entrem em contato comigo para conhecer um pouco mais sobre esse mercado, e saibam que existem desafios. Acordar às 5 horas da manhã, todo dia, precisa ter muita determinação. Abdicar de vida social, ou sair à noite, para poder estar lá pronto para operar, precisa ter muita determinação. E é isso que, junto comigo, eu quero que você chegue lá e alcance os seus próprios objetivos e os seus sonhos. Beleza? Então, gente, um grande abraço e nos vemos por aí.